Eu vim trazer esses 4 passos, essas 4 fases do desenvolvimento, para vocês compreenderem melhor como que, enfim, como que funciona, e entender em qual momento você tá também, tá? E esse ciclo de essas 4 fases, elas podem se repetir em várias situações da nossa vida, mas nesse caso eu tô falando específico da mediunidade, tá? Eu vou começar com a primeira fase, né? Que muitas pessoas que falam, Lu, eu acho que eu não sou médium. Eu nunca senti nada. Eu não sinto nada, eu não sinto conexão. Então, você pode ser que você esteja nessa fase dormente, né? E também tem outras pessoas que já passaram por um pico mediúnico, como eu já expliquei, né? Existem os picos da mediunidade, onde tem os sintomas muito intensos e aí abaixa, dá aquela suavizada, a gente acha que não é mais médium, né? Enfim, porque existe o tabu de que mediunidade é o sintoma, mas mediunidade é outra coisa. Enfim, essa aula teria que ser muito comprida, né, pra gente poder explicar tudo, mas vou tentar deixar bem claro e objetivo aqui. Então, existem esses picos, e quando a gente tá no pico de baixa, né, quando a gente tá lá embaixo, não tá sentindo nada, dá essa sensação de que a gente não é mais médium. Mas a gente só tá na fase dormente da mediunidade, né? A gente tá naquela fase que tá de boa, não tá sentindo nada, e que eu costumo dizer também que é uma fase de materialização. Só que materialização sem consciência é coisa de robozinho, né? Que é 98% da nossa população. Só materializam coisas boas, coisas ruins, coisas estranhas, esquisitas, sem nem saber o que estão materializando, entendeu? Então, essa dormência, ela não é positiva. Por mais que você não sinta nada, você tá ali só materializando, só tá no físico, né? No plano que a gente chama, enfim, o plano da materialização mesmo, mais denso, mas você não está materializando com consciência. Como eu já falei várias vezes, a gente cria muitas coisas em abundância, nós somos muito abundantes, você já é abundante. A única diferença é que você está criando coisas, problemas em abundância, né? Você tem que aprender a criar soluções. Enfim, então essa é a parte dormente, né? Pessoa que não se sente conectada ou que já sentiu essa conexão e não tá sentindo mais. É só uma etapa do despertar da mediunidade, né? Da mediunidade em si, e não quer dizer que você não tem que trabalhar isso. Então, essa é a primeira fase dormente. A segunda parte é a parte latente. Então, também entra muito a questão da dúvida, né? A pessoa acha que não é médium, que não precisa olhar para a espiritualidade, porque a fase latente dela não é em relação à espiritualidade em si, obviamente. Eu digo de uma forma óbvia, né? Às vezes a pessoa ela tem aconteceu alguma coisa na vida dela, uma transformação muito grande, uma demissão, ou algum ente querido faleceu e mexeu muito com ela, ou ela passou por um relacionamento abusivo, ou ela passou por uma situação traumática. Então, tudo isso, todas essas dificuldades que a gente passa, podem surgir nessa fase latente, que eu falo que é a fase do chamado, né? Quando a espiritualidade está chamando a gente para olhar para isso. Porque não existe cura sem você curar primeiro de dentro para fora. Então, muitas vezes a gente olha a nossa vida, putz, tô sem dinheiro, essa pandemia me quebrou as pernas, né? Não tô conseguindo materializar nada de bom na minha vida, tá tudo dando errado, aconteceu isso, aquilo e outro, e eu não sei mais o que fazer, eu preciso de uma solução milagrosa, e a gente esquece que essa solução já existe dentro de você, né? Se você tá passando por isso, a gente não tá aqui a passeio. Se você tá passando por isso, é porque existe alguma coisa para você olhar ali, né? Em toda dificuldade existe uma oportunidade. E para quem já conhece a minha história, eu sempre falo que quando eu tive depressão, foi a fase onde eu mais aprendi sobre mim mesma, né? E foi uma fase extremamente essencial para eu estar aqui hoje, porque eu lidei com muitas sombras, né? E tive muitos sintomas, ansiedade, depressão, sintoma de, enfim, que a gente tem, né, com a mediunidade, paralisia do sono. Tive de tudo. Tudo que você já teve, eu também tive, entendeu? Eu fiquei bem mal. Mas essa fase, essa etapa, né, foi essencial para eu conseguir estar aqui hoje com a mediunidade desperta.
Quer dizer que pra mim acabou, que eu não preciso mais desenvolver, eu já sou perfeita, tô aqui, anjinho de Deus, enviada para iluminar a vida dos outros apenas e não tenho mais erros sem defeitos. Não, né? Eu continuo aprendendo, tô sempre aprendendo. Só que hoje é muito mais divertido, porque tudo que eu aprendo de novo, eu vou lá e gravo uma aula nova para os alunos, faço uma live aqui, então é muito bom viver a vida e poder compartilhar tudo que eu vou aprendendo, porque às vezes a gente passa por uma situação ruim e, e serve para a gente poder trocar mesmo, né? E sempre crescer. Mas enfim, então essa fase latente, ela é difícil, ela é dura, você pode sentir, né? Tem aqui no canal os 18 sintomas de despertar espiritual, mais, acho que mais 18 sintomas de mediunidade, então você pode ter todos esses sintomas e além de tudo isso, você também pode ter dificuldades na sua vida material mesmo, né? Ou em relacionamentos, ou emprego, ou dinheiro, né, em si, em todas as áreas, saúde, pode começar a degringolar para você olhar para dentro, né? O caminho que as pessoas fazem é o inverso, elas tentam olhar para fora, quem tá errado, quem errou, a situação, a vida, o governo, a TV, tudo menos para dentro, que é justo o único caminho que vai poder fazer uma transformação na sua vida. A transição. Essa etapa eu falo que normalmente quem tá aqui no meu canal já tá entre a fase 2 e a fase 3. Normalmente, tá? Pode ser que tenham pessoas que estejam dormindo e sintam alguma coisa, enfim. Mas quando você já começa a sentir um chamado, mesmo que não aconteça nada na sua vida, mas você sente aquela, sabe, eu preciso de algo mais. Tem um vazio aqui que eu preciso preencher. Já é uma característica da segunda fase, né? Que é da fase latente. Então pode não precisar acontecer nada na sua vida de ruim, né? São aquelas pessoas que vêm pelo amor, elas só sentem no coração que precisa de algo mais. E aí elas podem estar aqui. Então, quem tá aqui no canal já tá entre a fase 2 e 3, tá? Então, na fase 3 é a fase de transição. Então, você vai começar a estudar, né? Vai começar, sei lá, fazer o curso do Despertar da Mediunidade, ou vai começar estudando aqui pelos vídeos, ou conteúdos, livros que você começou a sentir vontade de ler, enfim, documentários. Você começa a querer engolir esse assunto, sabe? Você começa a querer descobrir tudo isso que estava dentro de você e que você não está entendendo, né? E isso é muito positivo, é a melhor coisa que você pode fazer pela sua vida, é a única forma de transformação que você vai ter, porque fora do conhecimento, tem aquela frase que a única coisa ruim no universo, a única, enfim, é a ignorância, né? Que só existe salvação no conhecimento, enfim. Então, é a única forma de você ter uma transformação na sua vida, né? É através do conhecimento, do autoconhecimento e do treino, como eu falo, que é o processo do desenvolvimento mediúnico. Aqui também começa o despertar mais intenso, você começa a entender que você é um despertando, né? Que você já tá ali precisando de algo mais e que você entende o que você precisa, você só tá indo buscar isso, né? Você já tá um pouco mais consciente, porque a maioria das pessoas não tá consciente, né? Elas simplesmente nem sabem que precisam disso, nem, enfim, né? Então, se você já tá aqui na transição, você já tá conhecendo um pouco mais disso, né? E só que nessa fase de transição tem um pulo do gato, tem uma pegadinha do malandro, uma bilada assim, não que é justamente aqui que a gente começa a lidar mais intensamente com as nossas sombras. Eu lembro que quando eu comecei o desenvolvimento mediúnico, né, que para quem não sabe, eu desenvolvi sozinha, né, porque eu não existia conteúdo há 10 anos, né, na internet, em nenhum outro lugar, não tinha ninguém para me ajudar, então eu fazia sozinha, enfim, e através do conhecimento, autoconhecimento e do treino. Então, eu comecei esse processo do despertar, tudo era muito lindo. Eu achava que eu era luz e que eu tinha vindo para cá num projeto, como se eu fosse Jesus. Que eu tinha vindo para iluminar o mundo e que eu já era perfeitinha, né? Então eu tinha muito essa sensação de que, ai, eu sou pura luz, eu sou um anjo mesmo, né? E aí, conforme você vai evoluindo nesse despertar, né? Você vai se voltando para dentro, enfim, você começam a pular
algumas criaturinhas que não estão muito legais, né? Que, enfim, que você não queria olhar antes, mas que você tem que olhar. Porque depois que você conseguir domar elas, elas se tornam aliadas, né? Assim como no filme do Frozen, eu tive duas alunas que vieram conversar comigo no mesmo dia e falaram, Lu, elas já estão no desenvolvimento, né, lá no Despertar da Mediunidade, e isso é muito lindo porque elas começam a me ajudar também. E aí as duas, elas não se conheciam, e aí as duas vieram no mesmo dia e falaram, Lu, eu tô sentindo o dia inteiro uma vontade de te falar pra você assistir o filme Frozen 2. Porque, enfim, você precisa assistir esse filme. E aí veio uma outra aluna e falou a mesma coisa. Aí eu fui lá e assisti. E nesse filme, depois assistam, tá? É muito bom, cara, muito bom. Eu já tinha assistido, mas dessa vez eu assisti com uma outra visão, sabe? Na primeira vez eu chorei também. Enfim, tem uma cena que ela tá indo pro mar lá, pra um lugar, e aparece um cavalo que ele começa a lutar com ela. Tipo, ela tá no mar, né? E aí vem uma onda, tipo, muito, muito grande. E aí a onda vai pegar ela, ela tenta se proteger lá, faz o gelo dela, né? Faz os paranauê que ela faz. E aí, quando ela consegue sair do mar, assim, o cavalo vem e ataca ela. Aí ela vai, sai de novo, o cavalo vem de novo e ataca ela. Aí tem uma hora que ela se afoga, vai lá pro fundo do oceano e o cavalo começa a puxar ela, sabe? E aí ela se empodera em um momento, ela toma consciência daquele cavalo, ela toma consciência dela. Gente, é uma cena muito linda, eu sempre choro, cara. E aí ela toma consciência disso, ela doma aquele cavalo e começa. E ele leva ela até o destino que ela quer ir. É surreal essa cena. E isso é lidar com as suas sombras. É isso. A sua sombra, ela vai te afundar, ela vai fazer de tudo para você. Você pode ir até o fundo do poço com ela. Se você não souber domar ela, você vai até o fundo do poço. Mas quando você se empodera, quando você persiste nesse processo, quando você fica ali, você continua, né? Você não desiste de você, você doma essa sombra e ela se torna a sua maior aliada. Então eu posso dizer que eu tinha muitas sombras e ainda tenho sombras que eu quero reverter em aliadas, mas muitas que eu já reverti são uma das maiores aliadas minhas no meu trabalho, na minha vida, no meu relacionamento, em tudo, né? Então, essa cena para mim é muito impactante e descreve muito a transição, né? Porque o que acontece? Muitas pessoas, tipo assim, 90% das pessoas que passam por esse processo, né, começam a transição e tá indo e querem mudar os paradigmas, querem cortar esses bloqueios, querem lidar com a mediunidade, querem trabalhar com a mediunidade da melhor forma possível. Quando elas chegam ali na sombra, né, nos ataques, quando elas chegam no momento difícil, o que elas fazem? Elas voltam para a estaca zero. Então a maioria da sociedade faz isso, volta para a estaca zero. Ah, eu fiz alguma coisa errado. A Luísa me ensinou alguma coisa que não tá certo. Essa oração estava errada. Esse exercício não tá legal. E aí volta para a estaca zero. E aí volta para a dormência, passa pelo latente, né? Passa pela dificuldade de novo, volta para a transição. Se não for em frente, se não persistir, se não estudar, não treinar, não se conhecer, não entender os processos espirituais mediúnicos e da vida, porque é tudo a mesma coisa, tá? Assim, claro, tem as suas diferenças, mas no fundo, somos todos, né, espíritos vivendo uma experiência humana. Então, tudo no fundo é meio que a mesma coisa. Então, se você não entrar nesse processo, você fica voltando e você não consegue viver, desfrutar o lado bom, né, de tudo isso. A mediunidade desperta, é quando você desperta. Quer dizer que acabou o processo, que você nunca mais vai ter que domar nenhum cavalo, nenhuma sombra. Não, eu tô sempre domando meus cavalos aqui, toda vez aparece alguma coisa, mas a forma como você lida com tudo isso é muito mais rápida, muito mais consciente e com muito menos medo, né? Porque você sabe que faz parte do processo. Então, quando eu começo a passar por uma dificuldade, às vezes eu dou. Às vezes não, às vezes eu fico bem brava, eu fico nervosa, mas no fundo, tem um alívio, assim, porque eu sei que eu tô passando por aquilo para aprender a lidar com alguma situação. E que eu vou sair muito mais forte, porque eu sempre saio muito mais forte dessas dificuldades. Então você começa a ver a vida dessa forma, entende?
Então, essa é a mediunidade desperta. E como que você vai usar a mediunidade dessa forma, né? Quando você atinge a fase. A mediunidade, ela passa a ser muito mais leve. Você não precisa necessariamente, você não vai ficar mais sentindo aqueles sintomas sempre, né? Pode ser que às vezes você sinta, porque às vezes a gente baixa a vibração mesmo, às vezes a gente não tá numa fase boa, às vezes, tipo, eu tô de TPM e aí eu deixo mesmo e eu chuto o balde e depois volto para buscar, né? Bem assim. Então não quer dizer que ai, a vida virou mil maravilhas. Mas é isso que eu falei, você aprende a lidar e você se torna muito mais consciente, né? E aí, como você vai trazer uma bagagem muito grande com você, do que eu já falei, né? De conhecimento e autoconhecimento, quem são os seres que vão se aproximar de você para te passar mensagens, para te ajudar e para trabalhar junto com você no processo da evolução planetária mesmo, principalmente nessa nova era que a gente está vivendo. São os seres de dimensões superiores, né? Então você vai começar a atrair esses seres que só precisam disso. Eles só precisam de pessoas com boas intenções e com vontade de aprender, porque de boas intenções o inferno tá cheio, né? Tem aquela frase. Hoje eu tô cheia das frases. Mas, enfim, então a espiritualidade precisa de pessoas que querem fazer acontecer, que querem pensar, que querem se desenvolver, que querem domar as próprias sombras, né, para usar como aliadas. Então a espiritualidade precisa disso. Hoje, vou dar o meu exemplo aqui, né? Eu uso a minha mediunidade de uma forma muito natural. Teve até a história que eu tava contando no Instagram, mas isso não acontece sempre não, tá? Normalmente eu recebo mensagens canalizadas, né, pela mentais, e aí eu consigo passar para frente. Isso qualquer pessoa pode fazer, né? Qualquer pessoa pode canalizar mensagens, se estiver, né, com o desenvolvimento, se estiver consciente, desperta. Por isso que eu bato muito na tecla de que a mediunidade e o despertar mediúnico e o despertar espiritual, eu já até junto, né? Precisam andar juntos, né? Não existe um sem o outro, senão você vai andar meio manco, né? Vai sempre faltar alguma coisa. E o seu guia, os mestres ascensos, as entidades, enfim, como eu já falei, eu trabalho muito com o preto velho, eles não vão conseguir trabalhar junto com você se você não tiver, né, expandido a sua consciência. Então, é necessário esse trabalho, são necessárias essas 4 fases para a gente conseguir chegar lá, né? E ter um desenvolvimento mediúnico pleno, desperto, onde a gente possa servir de instrumento. Eu gosto muito da palavra trabalhadores da luz, né? São pessoas que trabalham para o bem. É óbvio que a gente tem meio bem, meio mal dentro da gente, porque na verdade tudo é uma coisa só, né? Mas eu gosto muito de pensar que quanto mais conscientes nós estamos, mais a gente auxilia a humanidade a ter mais consciência, né? A nossa própria presença já faz transformações. Então, essa é uma mediunidade que eu gosto de viver e que eu fico extremamente grata de ver meus alunos vivendo e qualquer pessoa. Eu fico muito feliz de ver que, enfim, não é só comigo, né? Eu não sou mais especial do que ninguém, que isso é possível.